Então, a aula da Sociedade de Socorro, que foi me passado nessa semana, é uma aula que foi dada pelo Elder David A. Pennard, tá? Do Coro dos Doze. Quem esteve na Sacramental hoje, no período da manhã, pode ver. A Michelle discursou um pouco em cima disso daqui também. E talvez o senhor queira que a gente dê tanta importância a essa mensagem que nem foi calculado nem nada, um não sabia da outra, e foi postado novamente para que a gente pudesse aprender, né? Então, no começo do discurso dele, ele começa a falar, né? Agora é o momento de nos preparar e de nos provar dispostos e capazes de fazer tudo o que o Senhor nos ordenar. Então, a partir dessa reflexão que ele deixa para a gente começa a ponderar, né? Será que a gente está realmente disposto a fazer tudo, né, que o Senhor quer que a gente faça? A gente está disposto como diz o outro, a deixar com que Ele nos prove? Então, que a gente possa fazer disso um teste também para a nossa vida, né? E, às vezes, o teste na vida da gente, né? A gente vê esse menino aí com essa gravura dele tá ali, putz, eu tenho uma prova para fazer e eu estou super ansioso. Quem não passou por uma prova algum dia na vida, né? Uma entrevista de trabalho, conhecer uma pessoa nova, até mesmo conhecer o futuro marido, né? O namorado, alguma experiência dessa a gente já passou. E em meio a essa experiência, a gente ficou com aquela ansiedade, com medo de não estar pronto o suficiente. E talvez trazendo isso para dentro agora do Evangelho, pensando na possibilidade, e se o Salvador chegasse aqui agora, eu estaria pronto? Eu passaria no meu teste? Eu teria alcançado pelo menos a nota 8 no meu teste? Então, eu acho que fica assim essa primeira posição para a gente começar a pensar a respeito disso. Gente, se alguém quiser falar, quiser me interromper, por favor, fica à vontade, tá bom? Então, aí ele vem falando para a gente também, lá no comecinho do discurso dele, a importância sobre os testes, né? E aí ele começa falando lá que por mais de 2 décadas antes do chamado dele para serviço de tempo integral na igreja, ele trabalhou como professor administrador e universitário. E a responsabilidade principal dele como professor, como todos os outros professores, né, era ajudar os alunos a aprender por si mesmo. E dentro desse trabalho exigia-se a aplicação de um teste. E esse teste, como a gente sabe, avalia o desempenho do aluno, né? Como que ele está se saindo. Geralmente, assim, às vezes fazem testes de prova prática, mas o teórico nunca é excluído. A gente sempre vai ter que fazer um teste respondendo questões para saber o quanto a gente absorveu daquele teste. Como vocês devem saber, por experiência própria, teste normalmente não são a parte do processo que os alunos mais gostam. Eu acho que o teste, apesar de ter gente que está preparada, não, eu vou lá, estou preparado, estou pronto, mas tem gente que às vezes não está e não gosta dos testes, né? E a gente vai passar por teste, muitos testes. E aí ele fala lá, mas testes periódicos são absolutamente essenciais para o aprendizado. Um teste eficaz nos ajuda a comparar o que precisamos saber com o que realmente sabemos a respeito de um assunto específico. E também fornece um padrão pelo qual podemos avaliar nosso aprendizado e desenvolvimento. Então, eu vou tirar um pouquinho aqui do slide, só para a gente voltar aqui, para a gente poder se ver e falar. Então, eu gostaria que as irmãs falassem a respeito um pouquinho do teste da vida de vocês. Como que tem sido o teste de vocês? Porque dentro do Evangelho, trazendo isso para o nosso lado aqui do Evangelho, a gente geralmente é sempre provado, sempre passando por experiências. Então, eu queria saber como que vocês estão aí, o que vocês estão achando dos seus testes. Eu vou falar então primeiro, tá? Ó, o teste é um teste, a gente nunca sabe o que a gente vai passar. E por mais preparada que a gente esteja, a gente sempre fica nervosa, sempre fica com medo, porque eu me lembro quando eu estudava, por mais que eu estudava, mais eu estava apta naquela matéria, eu sempre me dava um frio na barriga em chegar lá e empacar, não consegui fazer aquele teste. Quando eu vi uma conversa, toda a que eles tivessem movimentado, ele que não era tão pouco. Então, alguém está com o microfone aberto, deixa só quem está falando e depois a gente vai revezando. Então quando eu me lembro quando eu chegava na hora da prova, eu ficava muito nervosa, mesmo que eu nunca faltava nas aulas, que eu aprendi era com as aulas, a explicação do professor.
eu praticamente não gostava muito de estudar, porque quanto mais eu estudava, mais eu lia, mais eu esquecia. Então, era o nervosismo, né? Cada um tem um jeito de lidar com isso. Então, eu não gostava de faltar, porque eu gostava da explicação do professor. Aquilo ali era a base para mim aprender. Mas na hora da prova, minha filha, não tinha quem não ficasse nervosa. Na época, agora, ensino a fazer a colinha para tu aprender, né? Só que essa colinha eu fazia muito tempo atrás, que era um modo de eu aprender a matéria. Não estudava, eu lá e fazia resumo. E com aquele resumo, não adiantava nem eu levar, porque eu não conseguia colar mesmo. O nervosismo que eu estava não tinha condições. Mas aquilo era bom que fazia eu me lembrar. E na vida também é assim. A gente cresce, tem a parte da adolescência, a gente passa pelos perrengues de adolescente, a gente faz coisas erradas e aprende com aqueles erros, a gente casa. Aí a gente quer fazer com que os nossos filhos não passem por o que a gente passou. A gente termina, acho que, atrapalhando mais, porque, né, a gente quer que eles vivam uma vida que não é, que é nossa, porque a gente passou e ninguém quis passar. É uma vida que eles têm que passar. E é um teste também, né? Porque ser mãe hoje em dia é um teste que não acaba. Bem difícil, né? Exato. E no Evangelho também a gente tem que aprender e aplicar em nossos dias. E é difícil muitas coisas. A gente tem esse modo de ser natural que bate com os ensinamentos de Cristo. Sim. E é difícil, mesmo você sabendo, às vezes é muito difícil você conviver e viver, tentar fazer aquilo. Então, um teste realmente é um teste. E só vai acabar quando a gente partir. Bem assim mesmo. A Elaise quer falar alguma coisa, a mãe? Deixa eu fechar o meu microfone. Então, né? Eu acho que nem o discurso, né? Quando a gente é chamada para discursar, é um teste. Porque depois de muito tempo eu fui discursar e eu fiquei tão nervosa que me deu um branco ali na hora que eu não sabia. Eu estudei o discurso a semana inteira, eu sabia aquele discurso muito bem, e lá na hora eu não consegui. Eu tive que ler. Então, eu acho que os testes da vida vêm a toda hora. Toda hora nós somos provados, né? Então, é isso, tá? Laís, quer falar alguma coisa? Sim, a nossa vida, né, inteira é um teste, né? Eu gostei daquilo que a Beth falou sobre a maternidade, né? Eu acho que para nós mulheres esse é um teste e tanto, né? É um desafio para o resto da vida. Quando a gente acha que está, né, aprendendo a lidar com isso, vem mais desafios, né? E fora também os nossos desafios pessoais, né? E é interessante que às vezes também a gente acha que está preparado, né? Mas na hora do teste a gente vê que a nossa preparação não é tão grande assim. Então é importante a gente lembrar que a gente sempre vai precisar da oração, da instrução divina, né? A gente sempre vai precisar passar por esses testes, confiando mesmo na proteção divina, confiando em Deus. Sem Ele, né, sem a orientação dele, vai ser muito difícil, né, de nós passarmos por esse teste. Então, o nosso consolo é esse, que a gente não precisa passar por esses testes sozinhas, né? Nós temos o Pai Celestial para nos amparar nesses momentos. Verdade. E que bom que temos, né? Bom, agora eu vou abrir a tela novamente, tá bom, gente? Só para poder a gente conseguir ver melhor. Eu não sei se para vocês todos desaparecem, só aparece a minha tela. Para mim só aparece você. No computador então... aparece do lado vocês. No celular fica só o que está mostrando. Tá, mas está aparecendo a tela aqui com as coisas, né? Sim. Então, tá. Então, nas escrituras, né, a gente encontra outras formas de falarmos testes, né? Mas aparecem como provar ou examinar, para descrever vários padrões de como demonstramos adequadamente nosso conhecimento espiritual e nossa compreensão do plano eterno do nosso Pai Celestial, nossa devoção a Ele e nossa capacidade de buscar as bênçãos da expiação do Salvador, né? Então,
a gente vai ver que o Salvador ele foi uma das pessoas mais provadas também, né? E o teste dele foi muito, muito, muito maior do que o nosso. E às vezes eu paro para pensar nessas coisas e vejo, poxa, às vezes eu estou passando por tanta dificuldade, mas o Salvador passou por muito mais do que eu, né? Aí tem ainda sempre aquelas pessoas falando, mas ele era filho de Deus, né? Não sei o quê. Mas era, como diz o outro, eu acho, na verdade, o Senhor coloca o teste do tamanho da pessoa. Ele nunca vai colocar um teste maior do que a pessoa. É sempre encaixado para aquela pessoa que ela aguenta e o que ela suporta. Eu acredito nisso. E aí, a gente tem aqui, ó, ele, que é o autor do plano de salvação, descreveu o exato propósito de nossa provação mortal usando as palavras provar e examinar, tanto nas escrituras antigas quanto nas modernas. E assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhe ordenar. Então, a gente está sujeito ao plano do Pai Celestial. A gente tem o nosso livre-arbítrio e a gente pode escolher entre fazer ou não fazer. E quão bom é, né, quando o filho é obediente. A gente tira pelos nossos próprios filhos, né? Quando a gente fala e o filho vai lá de primeira, ouve e atende e faz o que a gente pede. Não é porque a gente seja o mais sábio de todos os sábios, não. É porque a gente já conhece o caminho, a gente sabe onde errou, onde tem a curva, onde tem a pedra. Então, às vezes, a gente quer somente ajudar. E eu acho que esse é o propósito do Pai Celestial também, em nos ajudar, né? Então, por isso que ele fala, para que a gente obedeça a ele, faça as coisas que ele quer. Porque ele sabe tudo desde o princípio. E lá em Doutrinas e Convênios, 98:14, ele fala assim, ó: portanto, não temais os vossos inimigos, pois decretei em meu coração, diz o Senhor, que vos provarei em todas as coisas, para ver se permanecereis no meu convênio, até mesmo a morte, para que sejais considerados dignos. Então, o Senhor vai nos provar até o nosso limite. Ele sabe onde é o nosso limite. Às vezes a gente pensa, não aguento mais, não quero mais essa brincadeirinha, quero descer do play, né? E não é assim que funciona. O Senhor está fazendo um teste com a gente. Esse período mortal é um teste. E esse teste só vai acabar quando a gente morrer, né? Passar para o mundo espiritual. Então, a todo momento nós estamos sendo verificados e compelidos a estar do lado do Senhor, a estarmos fazendo as coisas que Ele quer. Alguém quer abrir alguma coisa, falar alguma coisa? Nada? Vou prosseguir então, tá bom? Bom, então, a partir disso, nesse ano, a gente passou por uma coisa muito difícil, né? Talvez em nossa família não houve morte, mas alguma coisa aconteceu devido à pandemia. Nós tivemos uma época de Covid, que ainda estamos vivendo nela, onde atacou várias cidades e todo o mundo, né? No Brasil, toda a América, a Europa, a África, enfim, todo o planeta foi atingido pela Covid-19 e ainda estamos a sobreviver dessas consequências. Nós vimos os limpamentos de ruas, vimos quantos mortos nós enterramos, não só no Brasil, mas em outros lugares, como as UTIs estavam lotadas. E hoje, no final do ano de 2020, a gente já conseguia ver uma luz no final do túnel a respeito da vacina. Então, o Senhor vai nos provar, mas Ele fala para a gente também não temer, né? Porque Ele vai dar um meio de escape. E ainda assim, se morrermos, Ele fala na Escritura, seremos provados até a morte. Então, cabe a nós permanecer firmes e continuar essa prova, né? E as provas e os exames de nossos dias. Aí ele fala, né, dentro do que ele estava explicando no discurso, que o ano de 2020 foi marcado em parte por uma pandemia mundial que nos tem provado e examinado de várias maneiras. Então, de uma certa forma, todos, mesmo que não tivessem mortos ou doentes em suas famílias, eles foram provados de alguma forma. Alguns perderam empregos, outros, por conta da pandemia, também perdeu outra coisa. Então, ele fala aqui no discurso dele que ele fala o seguinte: oro para que individualmente, como família, estejamos aprendendo lições valiosas que apenas experiências desafiadoras podem nos ensinar. Espero que todos nós, mais plenamente, reconheçamos a grandeza de Deus,
e a verdade de que Ele consagrará nossas aflições para o nosso benefício. Então, a partir disso, eu quero saber das irmãs o que essa pandemia trouxe de benefício para vocês. Vamos olhar para os malefícios, vamos olhar para o que ela trouxe de aprendizado para vocês. Se quiserem falar. Porque sempre a gente tem que tirar um aprendizado das coisas ruins. Então, algo a gente aprendeu. Bom, eu aprendi que eu sou uma filha especial. Ele me ama tanto e me deu os meios para que eu conseguisse permanecer firme. Essa pandemia serviu para mim para que eu me cuidasse melhor. Embora eu sei que ele me cuide, mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, eu tenho que me manter firme. Firme fisicamente, né? Não só espiritualmente, mentalmente tem que ser fisicamente, porque um corpo degradado, o espírito não consegue, né, manter. Isso serviu para que eu fiquei sabendo que, né, pela convivência que eu tive, que ele me ama muito mesmo, e ele me ajudou nos momentos que eu nem sabia que eu estava passando. E para isso, para ajudar ele, eu também comecei a me cuidar melhor, porque a aprovação ainda não passou. Essa é uma primeira fase que a coisa vai ficar pior. Então, já que nós sabemos que a coisa vai ficar pior, que a gente tem que se cuidar, então a gente tem que cuidar do nosso eu, do nosso corpo, para que possamos estar aqui para ajudar as outras pessoas e fazer o trabalho que ele quer que nós façamos. Isso é verdade. Isso é verdade. Para a gente ter consciência mesmo que a Beth falou, né, de se cuidar fisicamente. Então, eu sempre me cuidei, mas agora, depois dessa pandemia, depois não, estamos vivendo, né? Continuar cuidando do corpo físico, que é muito importante, né, para a gente sobrepujar muitas coisas. E também cuidar do espiritual, porque eu percebi assim que a fé tem que estar inabalável, né? Porque a gente vai ser provado muito e se não tiver uma fé forte em Jesus Cristo, a gente pode ceder, a gente pode cair, né? E aí a gente pode perder o espiritual, que é o mais importante de tudo. Então, cuidado físico e do espiritual assim, essa pandemia deixou bem claro isso. A fé em Jesus Cristo tem que estar muito bem alicerçada. Verdade. Verdade. Eu me sinto assim uma filha especial do Pai Celestial. Minha sobrinha e o marido dela, eles tiveram Covid. E eles vieram aqui no dia antes, tomamos tereré tudo junto ali, tudo. Só que aqui em casa ninguém teve o Covid. Então, eu sempre me lembro que o Senhor fala que os seus filhos, eles vão estar protegidos, que ele vai proteger de alguma forma, nem que seja por fogo, ele vai proteger os filhos dele. Então, eu me sinto, assim, uma filha especial nesse sentido, né? Que o Senhor sempre está me protegendo, me amparando nessa pandemia que nós estamos vivendo, mas, assim, eu percebo que foram poucos, assim, as pessoas aqui da nossa cidade, da igreja, que pegaram Covid, né? Foi muito pouco. Então, o Senhor, ele sempre está com o olhar sobre nós. Desde que nós façamos a nossa parte, o Senhor, ele vai nos abençoar, vai nos proteger, vai nos livrar. Então, é isso. Eu pude notar também, durante essa pandemia, que houve um aumento mais do pessoal de voltar os olhos para Deus, de voltar o coração para Deus também, mesmo que de uma forma não tão correta quanto a gente gostaria que fosse, mas eles puderam, de uma certa forma, ter uma certa conexão maior com Deus e voltar a pensar nas escrituras que estão escritas há muito tempo, falando do Apocalipse, né, de final de mundo, etc. e tal. Então, a gente vê pessoas comentando, o final do tempo, não sei o quê,
de uma certa forma, a população sabe que as promessas do Senhor estão sendo cumpridas, né? E talvez esse é o momento exato em que a gente trabalhe um pouco mais para que as pessoas venham para a igreja verdadeira. E talvez o Senhor realmente fez isso para justamente puxar essas pessoas, né? Eu não sei, eu vejo isso talvez como um alerta. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não só puxar essas pessoas, mas nós mesmos, né? Também. Nós também, principalmente nós membros da igreja. Né? Mais alguém? Tá, eu vou continuar aqui então, tá? Vou abrir de novo a tela. Então, dando continuidade, né, no que a gente está falando, ele dividiu... Só avisando que daqui a pouco vai cortar o Zoom, tá? Eu tenho que entrar de novo na sala. A gente volta de novo, tá, gente? Aqui, então, a gente tem 2 princípios básicos, né? Um é o princípio da preparação e 2 é o princípio de prosseguirmos com firmeza em Cristo. Então, os exames e a preparação. Como discípulos do Salvador, somos ordenados a preparar todas as coisas necessárias e estabelecer uma casa, sim, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. Ponderemos, né, como tem sido a nossa preparação nesses últimos dias, né? Como a gente tem preparado o nosso lar, como a gente tem preparado nossos filhos, como a gente tem se preparado. Eu, durante essa pandemia, eu pude ver, assim, se Cristo voltasse, eu já estava preparada, né? Então, apesar de que eu voltei a estudar um pouco mais, né? Com mais afinco, por ter sido um ano de livro de Mórmon, eu acredito que foi um ano que eu mais aprendi sobre o livro de Mórmon. Então, teve um efeito muito bom mesmo, para mim, especialmente, eu acho que para minha família também. Não sei como foi para vocês aí, mas a gente pode discutir um pouquinho sobre isso. Como que foi essa preparação para vocês aí? Em cima daquela escritura que a gente acabou de ver, né? Assim, o livro de Mórmon, ele sempre ensina, né? Não tem como não ensinar. Uma vez que você lê ele, você vai ler de novo, você aprende de novo. Sempre eu encontro coisas novas no livro de Mórmon, sempre. Então, eu estudo o livro de Mórmon todos os dias. Eu levanto cedo e a primeira coisa que a gente faz, eu e o Luiz, é estudar o livro de Mórmon. Depois eu vou para o estudo do Vem e Segue-me, assisto o vídeo lá do Vem e Segue-me, né, desse ano agora, que é Doutrina e Convênio. E, então, para mim, o livro de Mórmon, nossa, não tem tesouro maior para mim. Ele é o maior tesouro que eu tenho na minha vida. No começo do ano de 2020, nós terminamos de ler o livro de Mórmon junto, né, em família. Aí eu sugeri para o Júlio para a gente estudar diferente, né? Estudar tudo sobre Jesus Cristo. Depois aí estudamos, pegamos G e lemos toda a escritura, tudo que tinha sobre Jesus Cristo. Aí quando terminou, nós estudamos tudo sobre a expiação de Jesus Cristo. Quando terminou o tópico, nós estudamos tudo sobre fé. E depois estudamos tudo sobre arrependimento. E depois estudamos sobre perseverar até o fim. Estudamos o ano todo. E aí, quando terminou todos esses tópicos, nós voltamos para o livro de Mórmon. Foi muito bom, foi uma experiência muito boa de aprendizado. Fortalece, né? Fortalece bastante. Mais alguém? Então tá, vou continuar aqui, galera. Então tá, aí os exames de preparação. Então, aqueles que não falaram que possa ponderar, né? Dentro disso que está escrito, como os discípulos do Salvador, o que a gente está fazendo de preparação e o que a gente não está fazendo. E aí, em Doutrinas e Convênio, ele fala: se estiverdes preparados, não temereis. E para que escapeis ao poder do inimigo, e vos unais a mim como um povo digno, sem mancha e sem culpa. Então, que a gente esteja preparado para poder estar com o Senhor, né? E aí ele mostra aqui, né, que devemos crescer em todos os sentidos, assim como fez o Salvador, né? Como a gente já até comentou um pouquinho, em perfeito equilíbrio de preparação intelectual, física, espiritual e social. Então, de graça em graça, né, até chegar à estatura que devemos chegar. Então, eu quis pôr essa animação aqui para a gente ver
que a gente não cresce de uma hora para outra, a gente não melhora de uma hora para outra, né? É uma questão de pauzinho por pauzinho, passinho por passinho, e a gente vai crescendo e vai se tornando melhor. Hoje, o que eu sou hoje, não é mais o que eu fui ontem, né? Logo quando eu entrei na igreja, eu tinha princípios, eu tinha pensamentos diferentes. Hoje eu já vejo com uma perspectiva melhor, da forma que talvez que o Salvador queira que eu veja, né? E isso o Senhor vai nos aperfeiçoando, de graça em graça, de pouquinho em pouquinho. Ninguém vai ficar perfeito aqui nessa terra, a gente sabe disso, né? Vai ser somente no mundo vindouro. Então, ele fala o seguinte: seguir o conselho profético sobre a preparação para desafios e imprevistos, né? Ele dá um conselho muito grande para a gente. E aí ele comenta lá que certa tarde, em alguns meses, a Susan, que é a esposa dele, analisaram os suprimentos e os alimentos que eles tinham de itens para a emergência. Então, a gente sabe que a igreja vem falando a respeito disso há muito tempo e que houve a partir de um determinado discurso não se falou mais. E aí ele falou assim: assim, examinar nosso estágio de prontidão em meio ao avanço do vírus e aos terremotos pareceu algo bom e oportuno de fazermos. Queríamos saber quais eram nossas notas nesses testes inesperados, porque a vida pode pegar a gente e surpreender, né? Aprendemos muito em muitas áreas, estávamos tudo certo em nossa preparação. Em outras, no entanto, havia necessidade de melhoria, porque não tinha nem reconhecido algumas necessidades especiais, nem cuidado delas oportunamente. Então, às vezes a gente deixa de se preparar e para fazer outras coisas, ou a gente não olha direito. Se acontecesse hoje uma catástrofe grande, né? Vamos supor um grande terremoto e abalasse até Três Lagoas. Se ponderar assim, eu estaria preparado às vezes para isso? Eu teria uma mochila que teria meus primeiros socorros ali disponíveis? Eu teria como sobreviver pelo menos mais algumas horas ou mais 1 ou 2 dias? Então, a gente tem que começar a ponderar e a pesquisar a respeito dessas coisas, porque depois de muito tempo o Senhor tornou falar novamente sobre isso, né? Eu coloquei uma preparação aqui, uma mochila de um missionário, né? O que um missionário leva? Tá certo que ali não tem comida, mas ele leva algumas coisas que é uma preparação para a missão dele, que ele vai precisar, são fotos de família, são objetos pessoais, roupa, escrituras, para conserto de roupa. Então, ele vai preparado para aquela missão, né? Para os imprevistos que vai acontecer. Dependendo do local onde ele é chamado, é mais roupas de frio ou menos roupas de frio. Depende muito do local em que ele vai. Então, se você tivesse que sobreviver, né? A sobrevivência, você estaria preparado hoje, né? Então, ele aconselha ainda lá, alguns membros da igreja podem pensar que planos e suprimentos de emergência, armazenamentos de alimentos e kits para 72 horas não devem ser importantes, porque as autoridades gerais não têm falado enfaticamente sobre esses assuntos e outros relacionados a isso recentemente, né? Mas